física básica para você dar aula. Então a questão da tecnologia, ela é a mesma, ela existe, ela está disponível. O que vai diferenciar é a qualificação do professor enquanto atuante já na escola, a coordenação pedagógica que vai dar o apoio para que o professor, e também a predisposição desse professor, né, a se qualificar. E para mim, na minha opinião, é a principal barreira dentro da educação é isso. A qualificação do professor e a disponibilidade dele para que isso aconteça. Essa escola que eu dou aula tem sala de informática. Que funciona, os computadores que funcionam, funciona, tem tudo, até a lousa digital tem acesso à internet. Então, na minha opinião, não é uma questão de regionalismo brasileiro, porque a verba para a educação ela vem. Agora, como ela é disponibilizada, como ela é utilizada dentro da escola, aí sim é o diferencial da escola. Tem também a questão dos professores mais antigos, que eles têm uma total reticência em utilizar as tecnologias. Eu, por exemplo, como professora de biologia, já me atribuíram outras disciplinas. Eu que me neguei a atuar, porque eu não me sinto qualificada para isso. Mas um professor de biologia, dando aula de biologia, ele vai ter uma visão muito melhor para utilizar aquela tecnologia dentro da disciplina dele. E o que não acontece se você não domina a sua disciplina. A tecnologia básica que a gente tem está aí, está em todos os estados. Todo mundo tem acesso à internet. A lousa digital ela é distribuída pelo governo federal, entendeu? Algumas escolas, quando alcançam um certo índice, ganham a lousa digital. Então isso tudo... E é muito legal a lousa digital, ela é super interativa, os alunos adoram. De cara você já tem uma predisposição do aluno a assistir a aula. Ele chega já, poxa, nós temos uma lousa digital, vamos ver o que tem aí, né? Então aí a barreira entra. O professor não tem qualificação para utilizar a lousa digital. Por quê? Ele não quis vir no treinamento. Eu tive que correr atrás, falavam, pode apresentar através de cartaz ou slide se quiser. Foi basicamente dessa forma, correndo atrás do conhecimento para poder fazer um slide. Através de tentativas, não tive nenhum treinamento específico para isso. Na tua graduação, tu não teve uma disciplina que tratasse sobre isso? Não. Você tem as tecnologias, mas elas não são bem utilizadas. Entendeu? Não tem alguém responsável pelas mídias digitais. Então, nessa escola que eu dou aula, existe alguém específico só para isso. Então, uma pessoa responsável pelas mídias digitais. Tudo que é de tecnologia voltada para a educação, sim, e tem uma pessoa lá para isso. Graduada em que área? Na área de pedagogia. Só que ela se especializou em quê? Tecnologia da educação. Então ela é a pessoa responsável por isso lá. Então, você tem todo o suporte para isso. Obviamente que nós não temos isso na nossa grade, porque o MEC nem exige isso. As grades elas são montadas com o mínimo exigido pelo MEC. Então não contempla tecnologias. Algumas disciplinas contemplam por ter uma visão mais contemporânea. E aí vai depender do professor que está ministrando essa disciplina para você na graduação. Mas se esse professor não tem essa visão contemporânea, ele não vai falar das mídias. E quando se fala de mídias, não é simplesmente chegar e falar: vamos ensinar a usar a internet. Vocês têm que saber usar a internet, vocês têm que saber... Não, aprender a utilizar, seja qual for a tecnologia que está disponível naquele momento. Porque se a tecnologia evolui tão rapidamente, obviamente que quando você se formou, não vai ser a mesma coisa quando você vai estar atuando como professor. É despertar essa autonomia do profissional para que ele continue se qualificando e buscando entender a tecnologia, como que essa tecnologia nova ela vai ser incluída no seu ambiente de trabalho, junto com os alunos e tudo mais. E não só para um professor, isso a gente joga para qualquer esfera. Qualquer profissional hoje em dia precisa se qualificar, se atualizar e tudo mais. E é isso que não é despertado na gente dentro da sala de aula enquanto licenciatura, né? Se prendem muito aos métodos, né, de ensino e tudo isso, mas e as tecnologias? Como que você tem que aprender a lidar com isso? A falha começa lá na formação, depois vai para
a sua atuação, né? E o seu suporte, que também você não tem. Então, para mim, as escolas que têm essa autonomia, que tem essa vanguarda até, aí sim, dá certo. Então, eu hoje em dia até escolhi continuar nessa escola, desse lugar pequeno, dessa cidade menor. Assim, o prazer de trabalhar num lugar onde você tem o suporte técnico para atuar na sua área, isso é inestimável, né? Tecnologias para incluir na aula, de certa maneira, hoje está muito fácil. Todo mundo hoje acessa Facebook, internet, tem uma certa noção de como mexer. Tem vídeos sobre várias aulas, próprios alunos colocam vídeo na internet, dá para você explorar esse tipo de vídeo. Lá tem uma sala de informática, eu nunca utilizei. Por que eu nunca utilizei? Eu vi que não tem computador suficiente para todos os alunos. Se eu colocar tudo aquilo de aluno numa sala, não vai... É inviável. É inviável, não vai surtir o efeito que eu queria, que era todo mundo ter um computador. Ou seja, é melhor eu levar um vídeo e mostrar para todo mundo ao mesmo tempo para eles tirarem a dúvida do que eu perder uma hora lá e eles perderem o foco. Então, essas coisas, né, te estimulam Isso a trabalhar, no interior. cara. É, lá em Montenegro. Entendeu? E uma escola estadual, que a mesma verba de uma escola para outra, e você vê a diferença nítida. Nessa escola, os pais participam, os pais sabem exatamente quantas aulas faltam pro... Olha, não teve aula tal dia, então falta uma aula de tal disciplina. Quais são as lições de todo professor? É o pai que acompanha, né? Que sabe quantas aulas faltam, sabe exatamente o que acontece com o filho. Então, sem dúvida que você ter o apoio lá da coordenação pedagógica é o que faz o sucesso, esse casamento dar certo. E todo mundo fala, não, no interior, você está indo para o norte do Brasil, lá vai ser muito complicado trabalhar. Então, eu vejo que eu tenho uma facilidade enorme para trabalhar aqui, me realizo muito mais como educadora aqui do que lá. Eu queria que a minha escola fosse assim. É questão de facilitar muito. Eu falo que um sapo, ele come formiga. Vocês imaginam um sapo comendo formiga, mas eu mostrando um vídeo é totalmente diferente. Eu lembro que estudava física na escola. Física na teoria, ou na apostila mesmo, é muito chato. Eu fui ver umas práticas de física na internet. Se fizesse isso na escola, muitos alunos iriam para a área da física mesmo, mecatrônica, mexeria com esse tipo de coisa. Bom, acho que a primeira coisa é o plano de ensino, né? O projeto pedagógico, ele pode estar lá perfeito, lindo, maravilhoso. Mas se o plano de ensino ele não contempla nenhuma tecnologia, se você não tem essa predisposição, acho que é o treinamento. Se o treinamento não acontece, a prática pedagógica também não funciona. Não. Não é porque esse tipo de coisa, como que era? O feedback era o professor como a hierarquia máxima da sala e o aluno não podia conversar com o professor. E esse papel também que invertendo, ou ficando no mesmo nível. Claro, tem que ter respeito pelo professor, mas dá pra você trocar ideias com o aluno no mesmo nível. Já aquele professor que dá aula no quadro branco e fala é dessa maneira, o aluno não dá pra retrucar, que tipo de ensino que ele está tendo? Você não pode perguntar, tirar algumas dúvidas. Eu não coloco a tecnologia como o salvador da educação, mas também não a retiro do papel que traz uma ajuda enorme para o professor e para o aluno. O principal, o que está atrás da tecnologia, o que está atrás de tudo aquilo ali, das técnicas pedagógicas, é o professor. É a relação professor-aluno, é a dialógica, e é isso que faz funcionar. O resto é agregador. É a cereja do bolo.
entendeu? Agora, a relação professor-aluno é o que fundamenta a sala de aula, é o que torna viva aquela questão toda ali da educação. Dá foco no rosto dela. Que dó! É muita emoção! É muita emoção. Cara, eu não acredito, nossa, eu não queria interromper. Quanto à flexibilidade, vocês acham que essa nova geração de professores que vocês são frequentes são mais flexíveis que os anteriores para a utilização dessa tecnologia? Muito mais, porque a gente vem da experiência de ter tido professores que você pega o livro, o próprio livro que eu já tenho, vou ler e você copia no caderno, entendeu? Então, até o exemplo negativo faz com que a gente queira ter uma outra postura como professor, né? Novas técnicas de ensino também. Antes era palmatória, o aluno tinha que obedecer, se ele errasse, era castigado. E hoje está muito mais flexível através da tecnologia, o professor com novas técnicas de didática. Estamos mais flexíveis. Muito mais. Não flex, mais flexíveis. Então aqui a gente tem um quadro branco, onde a lousa digital pode ser projetada. Então você não precisa de um quadro específico para poder, quando você compra a lousa digital. A lousa digital na verdade é esse aparelhinho aqui, ele é ligado na energia elétrica. E você precisa de um projetor, obviamente, e um computador. E aí a gente tem aqui o programinha. Vamos supor que eu queira acessar uma apresentação minha no PowerPoint. Venho aqui em PowerPoint, ele automaticamente acessa os meus arquivos do computador com essa caneta, que vai ser utilizada da mesma maneira que um mouse no computador. Eu acesso aqui, dando os cliques. Vamos supor que eu queira utilizar aqui essa aula, algas e fungos. Beleza. Aqui eu tenho um menuzinho onde eu posso utilizar esse cursor como se fosse uma caneta para eu poder escrever e evidenciar alguma coisa na lousa, na imagem que eu quero. Então aqui eu escolho a cor que eu quero utilizar para evidenciar seja lá o que for. Vamos supor que eu pegue aqui uma cor vermelha e venha e escreva aqui o que eu quero. Vamos supor que eu quero falar desse organismo aqui, ou querer evidenciar isso aqui. Então aí eu vou utilizar como se fosse uma caneta mesmo. Aqui eu posso ir passando os slides tranquilamente, normal. Essa é uma das maneiras que eu posso utilizar a lousa. Eu posso utilizar a lousa diretamente aqui e escrever o que eu quero, tá? Aqui eu também posso, eu tenho aqui os marcadores, caneta, eu posso inserir alguma imagem, eu posso inserir algumas figuras geométricas, vamos por aqui, olha lá. E posso modificar as cores do que eu estou escrevendo, selecionar algo, e eu tenho aqui os botões para desfazer e refazer. Tem alguns fundos também que auxiliam em algumas disciplinas específicas, por exemplo, dá para fazer gráficos, já também está tudo como se fosse um caderno quadriculado. Se quiser aqui marcar, utilizando da mesma forma como se fosse um quadro comum. Pode. Se eu não aprendo na graduação a utilizar a tecnologia, fica muito mais difícil quando eu chego numa escola, tem tecnologia, como que eu vou aplicar? Aí tem a questão Mas eu preciso da qualificação, Qualificação. que não tem. Quer dizer, tem em alguns lugares.